Você acredita que o tempo apaga as dores do passado? Pois eu aprendi que algumas cicatrizes só se escondem, mas nunca desaparecem. Meu nome é Dolores, tenho 74 anos e por fora sou apenas uma senhora comum, mas por dentro carrego um segredo que enterrei há mais de 50 anos. Um amor que me marcou tão profundamente que mudou o rumo da minha vida e da minha família. Tudo começou em uma pequena cidade do interior de Minas, onde o céu parecia mais azul e os sonhos mais ingênuos. Eu tinha apenas 18 anos quando conheci aquele que seria meu grande amor, mas também meu maior castigo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história de amor. É uma história de promessas quebradas, orgulho ferido e uma vingança que atravessou gerações. Naquela época, eu era conhecida como Lô, filha mais nova do seu Alceu, dono de uma mercearia respeitada, e de Dona Irene, uma mulher firme, daquelas que ensinavam a rezar e a obedecer antes mesmo de andar. Cresci entre prateleiras de arroz empilhado, cheiros de café moído na hora e cochichos de freguesas que vinham tanto pelas compras quanto pelas fofocas. Nossa família era vista como tradicional e meu pai fazia questão de manter esse título. Tudo era questão de aparência e, principalmente, de orgulho. Eu, por outro lado, vivia com a cabeça nas nuvens. Gostava de ler romances escondida no sótão, sonhava com amores impossíveis e acreditava que um dia o destino me daria algo diferente daquele cotidiano morno. E ele deu. Foi numa tarde abafada de dezembro que eu vi Vicente pela primeira vez. Ele estava ajudando o pai na construção da nova praça da cidade, suado, com as mãos cheias de cal e um sorriso que eu nunca mais esqueci. Vicente não era gente do nosso nível, como minha mãe dizia. Filho de pedreiro, neto de imigrantes italianos e, para piorar, morava no bairro que os ricos chamavam de Fundos do Mundo. Mas bastou aquele primeiro olhar e eu já sabia que meu coração não me pertenceria mais. Durante semanas, nos víamos às escondidas. Vicente fingia ir buscar materiais na venda do meu pai, sempre com uma desculpa qualquer, um prego que faltava, uma lata de tinta, um rolo de corda que sumiu da obra. Eu fingia que não reparava, mas cada vez que ele entrava, meu coração acelerava como se eu tivesse 10 anos de novo, correndo descalça na chuva. Havia um lugar atrás da igreja velha, onde as paredes estavam rachadas e ninguém mais ia. Era ali que nos encontrávamos. Sentávamos lado a lado numa mureta coberta de musgo, com o cheiro da terra molhada e das flores silvestres ao redor. Às vezes, ele levava pedaços de rapadura embrulhados em papel de pão. Outras vezes, uma flor colhida no caminho. Coisas simples, mas que para mim valiam mais do que qualquer presente caro. Ele dizia que meu cabelo parecia feito de fios de cobre queimado pelo sol, que minha risada era como água fresca descendo pelas pedras. Eu, que sempre fui calada, falava tudo com ele. Contava meus medos, minhas vontades, meus segredos mais bobos. E Vicente escutava, sem pressa, sem julgamento, como se cada palavra minha fosse um tesouro. Teve uma vez, lembro bem, que a chuva caiu de repente. Nos abrigamos sob uma árvore torta e ele me abraçou com força. Não foi beijo, nem promessa. Foi só um abraço. Mas naquele instante, eu soube. Era amor. Vicente era diferente de qualquer rapaz que eu já havia conhecido. Não falava bonito como os rapazes da igreja, mas olhava nos meus olhos
como se me enxergasse por dentro. Dizia que eu era feita de fogo e vento e que um dia a gente ia sumir mundo afora, só nós dois. E eu acreditava, porque com ele até o impossível parecia simples. Naquela época, isso era mais do que amor. Era liberdade, mas o que a gente não sabia é que estavam nos vigiando. Numa tarde, enquanto eu esperava Vicente atrás da capela abandonada, quem apareceu foi o irmão mais velho dele, o Francisco. Ele era rude, carregava a raiva nos ombros e o preconceito nos olhos. Trazia um olhar duro que parecia pesar sobre mim como uma sentença. Você acha mesmo que meu irmão vai casar com uma mocinha metida da parte alta da cidade? Ele cuspiu as palavras como quem joga pedra. Disse que eu ia acabar com a vida do Vicente, que nossa história era só uma brincadeira de menina rica entediada, que ele não ia deixar o irmão se perder por minha causa. E fez pior. Espalhou o boato de que eu andava fazendo pouca vergonha com o irmão dele, para me desmoralizar. Falou alto em lugar público, com palavras escolhidas a dedo para me ferir e ferir minha família também. Quando a história chegou aos ouvidos da minha mãe, o mundo virou do avesso. Fui trancado dentro de casa como se fosse criminosa. Meu pai jurou que se Vicente aparecesse lá, ele resolvia com as próprias mãos. E eu me tornei prisioneira dos meus próprios sonhos. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, Vicente tentou me escrever uma carta. Pediu que um amigo deixasse escondida no portão dos fundos. Nela, dizia que não ia desistir de mim, que ia fazer o que fosse preciso. Só que quem encontrou foi meu pai. E quando Vicente apareceu para tentar me ver pela última vez, não foi meu pai quem o recebeu, foi o Francisco. Eu nunca soube exatamente o que aconteceu naquela noite. Só ouvi os gritos, primeiro de discussão, depois de raiva e, por fim, de dor. Meu quarto ficava nos fundos da casa. Pela fresta da janela, vi Vicente sendo empurrado com brutalidade. Vi o Francisco ali também, com os punhos seixos, tomado de um ódio que não cabia em palavras. E meu pai, parado, sem fazer nada. No dia seguinte, a cidade inteira comentava. Vicente tinha ido embora. Foi o que disseram. Disseram que resolveu sumir e nunca mais aparecer, que era melhor assim. Mas eu sabia que aquilo era mentira. Vicente jamais me deixaria sem uma palavra, sem um último olhar. Ele não era disso. Tentei perguntar, chorei, supliquei, gritei. Fui chamada de histérica, de desonra da família. Naquela manhã, algo dentro de mim morreu. O lugar onde o amor morava virou silêncio, e o silêncio virou desconfiança, dor e, por fim, raiva. Nunca mais vi Vicente. Nunca me disseram onde ele estava, mas dentro de mim eu sempre soube. Os anos passaram. Minha juventude virou lembrança. Meus olhos, que antes buscavam Vicente em cada esquina da cidade, aprenderam a baixar devagar, com resignação. Casei por obrigação. Tive filhos, fiz o que esperavam de mim, mas nunca fui inteira. Décadas depois, quando meu pai já havia partido, encontrei uma carta escondida dentro de uma caixa de ferramenta antiga no porão. Era de Vicente, a letra tremida, papel manchado de terra. Lô, se um dia essa carta chegar até você, quero que saiba que pentei, mas eles não deixaram. Eu te amei com tudo que eu tinha.
E se não puder estar contigo nessa vida, estarei na próxima. Junto da carta havia um pequeno medalhão. Era meu. Eu tinha perdido meses antes. Ou talvez eu não tenha perdido. Talvez ele tenha guardado, como eu guardei cada lembrança dele. Foi então que entendi. Vicente não tinha fugido. Vicente tinha sido apagado. Apagado por um mundo onde o amor entre classes diferentes era uma afronta. Por uma família que achava que proteger era destruir. E por uma sociedade que ensinava mais sobre vergonha do que sobre liberdade. Hoje, aos 74 anos, ainda sonho com aquele olhar suado da praça, com o futuro que não tivemos, com o beijo que ficou suspenso no tempo. E deixo aqui essa história, para que ninguém mais precise calar o próprio coração em nome do orgulho dos outros. Porque o amor verdadeiro, o amor verdadeiro, ele pode ser interrompido, negado, até enterrado, mas nunca esquecido. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário com um coração e me conte. Você já viveu um amor proibido? Ou conhece alguém que teve que escolher entre o amor e a família? Se inscreva no canal Sabedoria em Contos para ouvir outras histórias emocionantes como essa e me diga de qual cidade você é. Cada história aqui é um pedaço da alma de alguém e talvez até da sua também.